Olá, bem-vinda ao canal Olhar Livros e HQs. Eu sou Ana, psicóloga, e hoje nós vamos olhar esse quadrinho. Pele de Homem, de Hubert Izanzin, da editora Nemo. Embora não tenha nenhuma restrição quanto à idade, a minha sugestão é que é um quadrinho para maiores de 18 anos, pois ele tem cenas de nudez bem picantes. Retrata uma realidade vivida numa sociedade totalmente patriarcal, onde a mulher tinha direito nenhum e o homem era o soberano podentor de tudo. Tá? O tema central do quadrinho é sobre Bianca, tá? Que vai se casar através de um arranjo familiar muito comum na época, com um homem ao qual não conhece, nunca teve qualquer contato, e diante disso, sente-se muito angustiada e vai passear na casa de uma tia, que lhe apresenta um segredo de família, a pele de homem. Como a intenção não é apresentar toda a história, optei pela mais importante ao meu entender, é o que mais chamou a minha atenção, que é o relacionamento de Bianca com seu futuro marido, Giovanni, em duas versões, tá? Como Bianca, propriamente dita, e como Lorenzo, que é quando ela veste a pele de homem, tá? Mas, paralelamente, existem outras histórias com outros personagens, cada um com seu dilema. E mesmo com o foco no drama de Bianca, Giovanni e Lorenzo, o que apresento é uma amostra de todo o drama desenvolvido por eles. Tá? Na história, Bianca vai se casar em um casamento arranjado entre famílias, mas ela queria se casar por amor e se sente angustiada por casar sem ao menos conhecer melhor seu futuro marido. Então, ela nunca aparece assim de foto, deixa eu ver aqui. Ai, o meu enquadramento é horrível, né? Mas enfim, deixa eu tentar aqui. Bianca aqui, ó, tá? Até aparece ela sendo a primeira vez que ela vê o futuro marido dela, que é o Giovanni, onde as famílias se apresentam, tá? E diante da angústia da sobrinha, a tia apresenta a ela a pele de homem, tá? Que ela vai poder se aproximar do noivo e futuro marido sem ser identificada. Quando ela coloca a pele de homem, olha aqui, ela é um verdadeiro homem com todos os seus atributos. Ela não perde a identidade de Bianca, mas externamente ela é um homem, que se denomina Lorenzo, tá? Bom, aí eu vou demonstrar algumas cenas entre Bianca como Lorenzo em um encontro com seu futuro marido, Giovanni. O primeiro encontro entre eles, tá? Esse é o primeiro encontro entre eles. Colocar o diálogo que acontece entre eles, tá? Aí, por acaso está me seguindo? Ah, sim, quer dizer, não. Acho que está óbvio. Nos conhecemos? Na verdade, não. Mas tive a honra de ser apresentada à sua noiva. Ela me pareceu muito gentil e graciosa. Ah, sim, sem dúvida. Mas confesso que não a conheço. Não acha triste
se casar sem sequer conhecer o objeto da sua afeição? Mas é apenas um tipo de negociação que envolve ir para a cama. Para a afeição, não conto com o casamento. Vou encontrar alguns amigos, mas nos vemos mais tarde. Sim, por que não? E aí, mais tarde, bom, a primeira questão do Giovanni, casamento como um negócio e a afeição é num outro contexto. É o que acontecia naquela época. Será que ainda hoje isso acontece? Não sei, me digam aí. E o encontro de Lorenzo numa taverna, tá? E aí eles estão bebendo e conversando, né? Aí vamos lá, vamos ver. A conversa, eu preciso do óculos, não vai dar certo. O taberneiro. Quer dizer que está noivo? E tinha uma coisinha linda. Não vai ter dor de cabeça, irmão? Porque acho que eu aceitei. Vou ganhar um cabaço de presente de casamento. Se fosse amigo, de verdade, nos deixaria aproveitar. Uma pena deixar uma boneca dessa só para um homem só. E a sua mulher, quando vai ser o rodízio? Aí, nós também não estamos tão animados. Pode ficar com essa mulher. Prefiro as putas. Já teve um adiantamento do contrato de casamento? Vocês são muito curiosos. Olha esse sorrisinho. Com certeza teve adiantamento. Como são os peitos por baixo da roupa? Me deixe. Não tirei nada. Fala. Tirei apenas que ela cumpre todas as suas promessas, uma vez que se livra do supérfluo. E aí, o Lorenzo sai bufando. Afinal, ele estava ouvindo, o Lorenzo Bianca estava ouvindo esse lindo bate-papo entre os amigos. Bom, os dizeres desses homens com Giovanni retratam como classificavam as mulheres, reflexo de uma época de conceitos deturpados e misóginos em relação às mulheres. Hoje percebe-se algum resquício no pensar e no se comportar dos homens sobre as mulheres? Percebem e vivenciam mudanças? Quais? Percebem ou vivenciam mudanças? Quais? Uma outra conversa entre Lorenzo e Giovanni, esse relata o porquê se relacionar com outros homens. Eles estão se relacionando, tá? Lembre-se, Giovanni não tem a mínima ideia de que é a Bianca, tá? Eles estão conversando e coloca: essa não foi a sua primeira vez, não é? Não deu para disfarçar. E mulheres? Não, digo sim, mas não conta. Uns amigos me arrastaram para um bordel e tive que ir adiante. E foram muitas. Homens? O máximo que pude. Sim. Mas isso não tem nada a ver com a gente. Não era nada sério. Sabe, aqui as moças são guardadas às 7 chaves. Então passamos a vida entre homens. Nos banhamos juntos, brigamos, muitas vezes dormimos na mesma cama. Esse corpo amigo que é o nosso e que desabrocha, como não experimentar? As mulheres são tão distantes, tão diferentes. Descobrir os nossos corpos e os prazeres que ele pode nos dar. Então, por que não dividi-lo com os amigos mais próximos? E aí? O que vocês falam?
né? O que vocês pensam? As mulheres são guardadas às 7 chaves, intocáveis antes do casamento. Naturalmente, eles vivem entre homens, e entre homens eles se descobrem, eles se permitem, eles se amam, eles se juntam. Entre aspas, é natural. Qual que é a compreensão de vocês? Diante desse, é um contexto de uma época, de uma realidade. Tá? Bom, no desenrolar do quadrinho, Bianca se casa com Giovanni, mas continua a se encontrar agora com o marido, mas ainda no papel de Lorenzo. Eles se casam, mas ela ainda continua se encontrando com ele no papel de Lorenzo, tá? O depoimento de Bianca, depois da noite de núpcias, ela coloca: meu esposo cumpriu seu dever conjugal, rapidamente e sem paixão, sem se preocupar com preliminares. Foi direto ao ponto, sem demonstrar prazer e sem se preocupar em me proporcionar um pouco que fosse. Não parou nem sequer ao me arrancar um grito diante do rompimento do meu ímã. Tinha pressa em terminar. Suspirou e em seguida tombou pesadamente para o meu lado. Resumindo, foi bem diferente do amante apaixonado que sempre havia sido para o jovem que fingi ser. Confesso que foi uma decepção amarga. Vocês acreditam que ainda hoje existe esse tipo de relacionamento? Onde o homem procura a mulher apenas para satisfazer os seus desejos, vira as costas, vai embora, ou vira as costas, dorme, desmaia, ronca. O que vocês pensam sobre isso? Será que hoje, em 2023, ainda existe esse tipo de comportamento? E aí um diálogo entre Lorenzo e Giovanni. Caiu aqui. Página 86. Tá aqui. Vamos lá. Eles estão conversando. Não há muito o que dizer. É minha mulher. Pode ser que é bonita, muito delicada, a mente aberta para uma jovem de seu meio. Acho que ela sabe das minhas preferências. Mesmo? Coitada. Coitada por quê? Não deve ser fácil não ser desejada pelo marido. Seria pior se eu gostasse de mulher, não? Ao menos ela sabe que não é pessoal. Olhando por esse lado, mas eu não queria estar na pele dela. Vocês me dizem, seria o pior se eu gostasse de mulheres, não? Ao menos ela sabe que não é pessoal. A traição com o mesmo sexo é menor. Ser traída, no caso, né, da mulher, ser traída por um homem dói menos? Será que ainda existe essa forma de pensar? O que vocês me dizem? E aí ele coloca, sabe, as mulheres não são assim. Ao contrário de nós, elas não gostam muito da coisa. Ficam aliviadas se for rápido e só de vez em quando. Felizmente, aliás, como o marido poderia ter certeza da pureza de sua esposa se ela gostasse de uma cavalgada? Corria o risco de ela dar para o primeiro que apresentasse. Lorenzo, uma mulher pode gostar de fazer amor com quem ama sem ser devassa. Bobagem. Você não conhece as mulheres. Ouvi dizer que algumas gostam. As perdidas na vida, as depravadas, que acabam nos bordéis.
Alguma vez vocês já se depararam com isso? Prazer, as outras, a dos bordéis, a do casamento, é aquilo ali. É só para conceber. Não pode ter prazer. Se ela for muito fogosa, é um perigo, porque já pensou, com todo esse fogo, no primeiro homem que aparece, ela vai pular, né? Vocês acham dessa visão? É a visão da época. E aí eu me pergunto, tudo que experienciamos, em todos os sentidos, fica na memória. Nada é apagado. Tudo tem a sua raiz. Por isso, acredito que muitos homens hoje têm lá no fundinho, em algumas ocasiões, em alguns momentos, esse pensamento. Porque isso não se apaga. Esse tipo de forma de pensar na mulher foram por centenas de anos. Ficou gravado na memória. Isso é memória viva. E de algum momento, e de alguma forma, ela repercute em alguns homens em 2023. Já se depararam com isso? E se depararam, o que fizeram? A partir desse momento, eu deixo para vocês que vão ler. Como foi dito no início, essa história tem muitos mais desdobramentos e pontos de reflexão, tanto no drama central como nos paralelos. Tá? Embora o quadrinho não diz o ano em que foi retratada essa história, podemos aludir que foi na Itália do século XIX. E, portanto, a forma, os conceitos, os costumes são condizentes com a época, o que não nos deixa de nos incomodar com tanta misoginia em relação às mulheres. Entendo que cabe a nós lermos e identificar se existem resquícios desses conceitos, dessas formas de perceber e olhar a mulher, com o intuito de, a cada oportunidade, esclarecer, clarificar e desmistificar todos esses conceitos distorcidos e fabricados por uma sociedade de homens para homens. Tá? Um último ponto de reflexão. O que mais me chamou, na verdade, a atenção nesse quadrinho foi a possibilidade dela vestir, dela ter uma pele de homem. A mim, né, é o mais diferencial e são os diálogos que maior fizeram diferença quando Bianca está como Lorenzo conversando com Giovanni, que daí ela descobre realmente quem é esse marido, com quem ela vai casar. Porque quando ela casa, e ela casa, ela não tem tantas ou grandes surpresas, apesar da primeira noite ter sido muito decepcionante. E o desenrolar desse trio, eu vou deixar para vocês. Não vou estragar essa experiência da leitura de vocês, tá? E aí eu fiquei refletindo, né? Fazendo de conta, entrando aí na questão fictícia, de que se nós tivéssemos uma pele de homem, na realidade, se ganhássemos, como a Bianca ganhou, uma pele de homem, em que contexto vocês gostariam de ser inseridas? Aonde que vocês gostariam de adentrar no mundo masculino com essa pele de homem? Com que objetivo? Querendo descobrir o quê? Em qual contexto? Eu acho que é interessante nós pensarmos sobre isso. E depois de nós descobrirmos em que contexto,
A gente pensar que se a gente não pode descobrir, ou se não tem uma forma de nós descobrirmos sem ter a pele de homem. É isso, eu agradeço. Espero que vocês tenham sentido um desejo, um gosto. Gente, a história é muito mais, tá? Apresenta muito mais contextos, mas são contextos assim que a mim não tem muita novidade. A grande novidade realmente é essa possibilidade de adentrar no mundo masculino e entender um pouquinho esse mundo, que também é muito misterioso para nós mulheres. Espero que tenham gostado. Compartilhem, dêem um like, se inscrevam. Até o próximo olhar.